Olá, queridos alunos. Vamos hoje concluir nossas aulas da apostila 3 com a unidade temática 12. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Já que essa matéria vai ser incluída na avaliação 3 do quarto bimestre, seria interessante que o conteúdo dos slides dessa aula fosse copiado no caderno, ou, se na sua apostila 4 tiver aquelas folhas onde está escrito anotações, pode copiá-la também. Por que eu estou fazendo essa sugestão? Para facilitar na hora de estudar ou consultar, quando for fazer o trabalho avaliativo, sem ter que pegar duas apostilas, a 3 e a 4. Tudo bem? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 12, Brasil Colonial, a Sociedade Açucareira. Engenho de açúcar. No interior do engenho colonial, produzia-se tudo o que se necessitava para o consumo e trabalho, portanto, o engenho era praticamente autossuficiente. A residência do senhor de engenho abrigava sua família, agregados e alguns escravizados que realizavam trabalhos domésticos. Os trabalhadores livres poderiam morar em casas no engenho ou em suas proximidades. Os escravizados trabalhavam nos engenhos, nas etapas da produção do açúcar, nos trabalhos domésticos e cuidavam do gado. No engenho existiam várias construções como capela, lavoura de cana-de-açúcar, a moenda, a caldeira, a casa de purgar e outros. O trabalho do escravizado. No engenho de açúcar, os escravizados realizavam o plantio e a colheita e o transporte da cana-de-açúcar da lavoura até o engenho. Os trabalhadores africanos também executavam atividades de vaqueiros para cuidar do gado, serviços domésticos, cuidavam da roça de subsistência e ainda poderiam executar trabalhos técnicos como fabricar artefatos de ferro, madeira e couro. Nos arraiais e vilas, assim como nos engenhos, os escravizados realizavam as tarefas que exigiam esforços físicos, como transporte de mercadoria. Eles também chegavam a desempenhar trabalhos como vendedores, barbeiros, além de cuidarem da limpeza pública e da coleta de lixo. Eles realizavam todo tipo de afazeres e a base da economia da sociedade colonial foi sustentada pelo seu trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante dentro da história do Brasil, valorizar o trabalho escravo como princípio de toda a economia colonial. A economia no Brasil colônia. Durante o período colonial, a economia se desenvolveu de maneira específica em cada região. Na região amazônica, ocorreu a extração de drogas do sertão, no Maranhão, a cultura do algodão, no nordeste de Pernambuco e nas regiões do sul, desenvolveu-se a pecuária bovina, ou seja, a criação de gado, do gado bovino. No entanto, o carro-chefe da economia colonial foi a cultura da cana-de-açúcar, que se desenvolveu no litoral da colônia, com mais força na região nordeste. Na metade do século XVII, o Brasil era o líder mundial na produção açucareira e passou a sofrer com a concorrência comercial da produção das Antilhas, provocando desorganização e uma grande crise econômica. Aí nós vamos estudar em unidades posteriores, com a vinda dos holandeses que ajudaram nessa economia açucareira, porém levaram o know-how para as Antilhas e passaram a ser concorrentes do açúcar brasileiro. Algumas informações sobre a sociedade açucareira do Brasil colonial. O cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar tornaram-se uma das principais bases da colonização portuguesa no Brasil. O clima, o solo do litoral brasileiro, principalmente na região nordeste, favoreceu o cultivo da cana-de-açúcar. O solo massapê era o melhor solo para a plantação da cana-de-açúcar. Durante quase 2 séculos, a economia e a sociedade da colônia estiveram ligadas aos engenhos. A economia açucareira, vejam as características que vamos listar a seguir. No século XVI,
como era produzido, né, da cana-de-açúcar. Passou a ser produzido a partir de 1530, era considerado uma especiaria, usado como remédio, iguaria ou presente de casamento. Ter um produto que gerasse lucro para o Estado, no caso o Estado português, né? O produto escolhido então foi o açúcar. Por que eles escolheram? Qual a vantagem? Os portugueses já tinham a experiência do cultivo da produção de açúcar nas ilhas da costa norte da África. Eles já faziam essa produção açucareira lá, por isso eles incentivaram essa produção aqui também no Brasil. Mas sempre tem algum problema. A coroa portuguesa não tinha dinheiro suficiente para bancar esse empreendimento, por isso que os holandeses acabaram se envolvendo. Nós vemos aí nessa imagem, né, do Benedito Calixto a moagem da cana na fazenda de Cachoeira, né, que está no museu em São Paulo. A solução, então, como eu disse, se eles não tinham dinheiro, aliaram-se aos holandeses. Os holandeses financiaram a compra de escravizados e a construção dos engenhos. No Brasil, o açúcar era produzido em estado bruto, açúcar mascavo, e enviado para Portugal. De Portugal, o açúcar era enviado à Holanda, onde era refinado e vendido. O engenho. Instalações de uma fazenda açucareira. Então, nós tínhamos a área de cultivo, a casa do engenho, a casa grande, que era do senhor, e a senzala, que era a habitação dos escravizados. A mão de obra, em sua maioria formada por escravizados africanos e, em menor escala, por indígenas. A vigilância do trabalho dos escravizados era feita pelos feitores, na maioria homens brancos, mas também alguns negros poderiam ser feitores. Fabricação do açúcar. Então, existiam mestres, pessoas que orientavam. O mestre do açúcar era aquele que conhecia a técnica da produção do açúcar. O sustento do engenho era mantido por pequenas lavouras de subsistência, cuidada por trabalhadores livres que moravam dentro do engenho ou em locais próximos. A sociedade açucareira no Brasil colonial, como nós dissemos, tinha o senhor de engenho, o dono da terra, né, a sua família, os trabalhadores livres e os escravizados. Então, nós vemos nessa imagem um engenho em Pernambuco e essa imagem está no Palácio Itamaraty, em Brasília. O comércio interno. O comércio interno se desenvolveu pela necessidade de garantir a subsistência dos colonos. Na parte central das vilas, geralmente se localizavam os mercados, para se fazer o comércio, e nele eram vendidos alimentos, objetos artesanais do Brasil e produtos de altíssimo valor que vinham da Europa. Nas vilas e nas cidades havia a prestação de serviços de costureiras, sapateiros, carpinteiros e outros, a maioria das vezes envolvida pelos escravizados. Os criadores de gado que vendiam os animais aos engenhos indiretamente contribuíam para a interiorização da colônia. Festejos no Brasil. As festas católicas eram importantes no Brasil colonial, bem como as missas referentes a datas como o Natal, a Páscoa, Corpus Christi e outras. As festas ligadas à religiosidade africana ocorriam nas ruas das cidades e em espaços reservados para os escravizados alforriados, ou seja, aqueles que já haviam recebido liberdade. Existiam também festas de caráter mundano, ou seja, sem estarem relacionadas à religiosidade. Isso tudo aconteceu no período do Brasil colonial. Com isso, encerramos a nossa unidade temática 12.